E o centurião respondendo disse: Senhor, não sou digno de que entre debaixo do meu telhado, mas diz somente uma palavra, e o meu criado há de sarar. Pois também eu sou homem sujeito ao poder, e tenho um soldado às minhas ordens, e digo: este vá, e ele vai, e outro vem, ele vem, e o meu criado faz isto, e ele faz. E maravilhou-se Jesus ouvindo isto, e disse ao que seguia: em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. No versículo 13, irmão, para encerrar. Então disse Jesus ao centurião: vá, e a hora o seu criado, e vá, e como creste, seja feito. E naquela mesma hora o seu criado sarou. Amém? Pode se sentar, glorificando ao Senhor. Queridos e amados irmãos, a Bíblia diz que Jesus chegando em Cafarnaum, a Bíblia diz que um grande homem, capitão ali de um exército romano, chega até Jesus pedindo ajuda a Jesus. Queridos, porque quando nós vamos atrás de Jesus, nós voltamos com a resposta. Eu nunca vi um crente ir aos pés de Jesus e não voltar com a resposta. Se nós começarmos a ler Gênesis, capítulo 17, Deus fala para Abraão: Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Quando Deus fala: Abraão, anda na minha presença, é Deus falando para Abraão: Abraão, eu tenho um projeto. Abraão, eu vou fazer a obra na tua vida. Abraão, eu vou transformar o teu cenário. Mas para me transformar o teu cenário, tu tem que andar na minha presença. Para entrar na tua casa, tu tem que andar na minha presença. Eu já quero te dizer algo da parte de Deus. Nessa noite Deus está falando: eu tenho um projeto, eu tenho história. Mas para isso, tu tem que andar na minha presença. Porque quando o crente ele entra na presença do Senhor, não tem barreira que para, não tem problema que para, não tem luta que para. Por quê? Porque quem vai na frente é o meu Deus. Porque quem vai na frente é Jeová Rafa, é Jeová Jireh. E quando ele vai na frente, o crente ele não pode batalha, irmão. Ô glória! Quando nós começamos, queridos irmãos, a andar na presença de Deus, a nossa fé começa a aumentar, queridos. Sabe por que tem muito crente desfalecido na caminhada com Deus? É porque ele não anda na presença de Deus. Porque quem anda na presença de Deus, ele é fortalecido. Quem anda na presença de Deus, ele vence. Quem anda na presença de Deus, ele prossegue, ele luta, ele segue em frente. Eu quero te dizer algo da parte de Deus: anda na presença de Deus. Aleluia. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Jesus! Então, querido, a Bíblia diz que o grande capitão chega até Jesus rogando: Senhor, o meu servo ele está em casa, ele está doente, ele está acamado, e eu vim aqui para o Senhor curar o meu servo que está em casa. Queridos irmãos e irmãs, é interessante que aquele soldado ele não olhou para a situação daquele servo e ficou parado. Ele não olhou para aquela situação e falou: ô coitadinho está deitado, vai morrer
queridos? Eita, A Bíblia diz, querido, Atos capítulo 14, versículo 8. A Bíblia diz que na cidade de Listra havia um homem aleijado e coxo. E a Bíblia diz que aquele homem era aleijado desde pequeno e não podia caminhar. Mas a Bíblia também diz que naquela cidade havia 2 homens cheios da presença de Deus. Você já prestou atenção? Um crente cheio da presença de Deus, aonde ele chega no estrago. Um crente cheio da presença de Deus, aonde ele chega a mudança de ambiente, irmão. E a Bíblia diz que lá tinha Paulo e Barnabé. E quem é que estava pregando naquela cidade? Paulo estava pregando a palavra do Senhor naquela cidade. E a Bíblia diz que quando Paulo pregava a palavra do Senhor naquela cidade, sabe o que estava escutando? Aquele homem que não podia caminhar. Porque eu nunca ouvi uma pessoa que escuta a palavra e toma posse da palavra de Deus e fica do mesmo jeito. Por quê? Porque quando Jesus entra, a enfermidade tem que sair. Quando Jesus entra, o vício ele tem que cair por terra. Quando Jesus entra, as portas têm que se abrir, irmão. Por quê? Porque a porta que Deus abre, ninguém fecha. E a porta que Deus fecha, ninguém abre. Ainda que houvesse dia, eu sou. E não há ninguém que possa escapar da minha mão. Agindo Deus, quem impedirá, irmão? Se Deus ele está no negócio, quem vai impedir o projeto de Deus na tua vida? Se Deus ele está na frente, quem é que vai impedir o teu milagre, a tua vitória, irmão? aleluia. Glória, glória. Então, querido, a Bíblia diz que aquele homem chega e fala para Jesus e roga a Jesus. Ele começa a se humilhar aos pés de Jesus Cristo. Ele começa a suplicar para Jesus ir até a casa dele. E muitas das vezes nós não queremos se humilhar na presença de Deus. Porque quando o crente ele chora na presença de Deus, ele tem resultado. Quando o crente ele se humilha na presença de Deus, a oração é respondida. A oração é respondida quando o crente ele desce com a cara no pó. É Deus falando nessa noite. Começa a se humilhar na minha presença. Começa a descer com a cara no pó. Por quê? Porque eu tenho grandes coisas na tua vida. Eu tenho grandes coisas na tua família. Eu tenho uma grande obra na tua casa, na tua família. Mas família, mas anda debaixo da minha presença. Porque quando tu andar debaixo da minha presença, eu vou estar com a minha poderosa. Glórias a Deus. Então, queridos, e a Bíblia diz, glórias a Deus, a Bíblia diz que Jesus fala para ele: ei, eu irei lá contigo. E ele fala: não, Senhor, eu não sou digno de você entrar na minha casa. Sabe o que é isso? É uma fé inabalável, irmão. Sabe o que é isso? Era um homem que não era do povo de Israel, era um homem que era romano, mas ele creu e tinha certeza que Jesus podia operar naquela situação. É Deus falando nessa noite: ei, tem firmeza na tua fé. Ai, irmão, mas está difícil. Continua. Ai, irmão, muitas pessoas olham e julgam. Muitas pessoas olham e dizem que não tem mais jeito. Ei, a tua vida não é da opinião dos outros. A tua vida é dependente de Deus. Se Deus falou que vai transformar, já está batendo martelo, meu irmão. Se Deus falou que vai dar com providência, a opinião de A, a opinião de B, ela não vai te edificar, mas fica com a opinião de Deus, irmão. Se Deus falou, pronto, já está batendo martelo, irmão. Porque Ele é o dono da vida, Ele que dá vida, Ele que tira vida, Ele que opera, Ele que transforma. O nosso problema é porque nós dá a voz palavras negativas. Por quê? Porque a Bíblia fala que já estava se humilhando aos pés
tua filha, ela já morreu. Aí Jesus Cristo olha para aquele homem e fala: meu filho, somente crê, porque ela não morreu, ela só está viva. É Deus falando: os teus projetos, os teus sonhos, tua alegria, a tua paz, ela não morreu, ela está somente dormindo. Isso depende de ti para despertar novamente os projetos, os sonhos. Aqui tem gente que o inimigo já matou o sonho. Aqui tem pessoa que o inimigo massacrou. Aqui tem pessoa, ou lava, calava, e calava, calava. Aqui tem pessoa que o inimigo soprou no ouvido. Não tem mais jeito, não tem mais jeito, desiste. Mas eu vou te dizer algo da parte de Deus. Deus nesta noite está falando: não desiste, marcha, não desiste. Olha pro céu, olha pro céu. Não para, não para, não para. Segue em frente, segue em frente. Aqui tem pessoa, que o inimigo investiu muito para querer te paralisar. Mas eu vou te dizer: quem está na barreira já deve posterrar. Toda a barreira deve posterrar. Então, queridos irmãos, nós não devemos dar ouvido à voz negativa. Então aquele homem olhou para aquela situação e falou: mestre, não precisa ir para minha casa, só basta você lançar uma palavra, porque a palavra que sai da tua boca, Jesus, ela faz um estrago. A palavra que sai da tua boca, Jesus, ela dissipa treva, ela dissipa feitiçaria, ela dissipa vício, ela dissipa pecado, ela dissipa tudo, meu irmão. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, meu irmão. Querido, um dia desse eu estava sentado aqui, acho que foi 2 semanas passadas, eu estava sem trabalhar. Eu me lembro que o pastor ele pregou, ele deu um exemplo: se tiver 10 vagas, você olha para aquela vaga e diz: é mim, pronto, determina. Eu saí daqui com aquele, eu saí daqui tomando posse daquela palavra. Eu saí daqui com aquela palavra ali no meu coração. Eu falei: meu Deus, eu tenho um Deus. Então se eu determinar, se for da tua vontade, vai dar tudo certo, irmão. Eu estava agoniado, sem trabalhar. Aí eu me lembro que eu dobrei o joelho no domingo. Eu dobrei meu joelho, fiz uma oração simples. Eu olhei para minha esposa e falei assim: Fernanda, essa semana Deus vai me surpreender. Essa semana Deus ele vai abrir uma porta. Quando eu falo de manhã cedo, eu mandei uma mensagem para uma pessoa que eu nunca conheci. Ele estava falando assim: vem, começa a trabalhar. Até hoje eu comecei a trabalhar. Por quê? Porque eu tomei posse da palavra de Deus. O crente que toma posse da palavra de Deus, ele segue em frente, irmão. O crente que toma posse da palavra de Deus, ele não fica para trás, ele avança, ele avoa. O crente cheio da presença do Espírito Santo
Então, querido, a Bíblia diz que aquele homem falou: Senhor, só lança uma palavra, porque se tu lançar uma palavra, ele vai ser curado. E aquela palavra que Jesus lançou naquele tempo é a mesma palavra de hoje. Ela não mudou, ela continua sendo a mesma, ela continua ainda sendo fogo, ela continua ainda sendo poderosa. E nessa noite Deus está falando: acredita somente na minha palavra e tu vai ver grandes coisas. E a Bíblia diz, queridos, que quando Jesus olhou para aquela situação, Jesus ele se surpreendeu. Ele falou: nunca vi em Israel uma fé dessa. Querido, muitas das vezes nós estamos dentro da casa do Senhor, nós vamos para a casa do Senhor, nós adoramos o Senhor, e muitas das vezes nós não somos abençoados. E muitas das vezes tem um ímpio. A Bíblia fala que a mesma chuva que cai para o justo, ela cai para o ímpio. E muitas das vezes nós estamos dentro da casa do Senhor, as portas não se abrem. Muitas das vezes nós estamos dentro da casa do Senhor, nós não vivemos coisa grande. E muitas das vezes tem um ímpio que está lá fora e é abençoado. Deus prospera, Deus permite o ímpio prosperar, irmão. Só que a diferença é grande, a diferença é muito, porque nós que estamos na casa do Senhor, nós vamos herder a salvação. E o ímpio que não se arrepender, ele não vai herder a salvação, mas ele vai prosperar nessa terra. Porque muitas das vezes ele recebe uma palavra, ele tem que eu tenho fé em Deus. O ímpio lá fora ele fala: eu tenho fé em Deus, que eu vou conseguir, ele consegue. E muitas das vezes o crente está dentro da casa do Senhor, a palavra é lançada, a palavra é pregada, não sei se vai acontecer, será que vai dar certo? A palavra de Deus é sim ou não. Deus ele não trabalha com dúvida, irmão, é tomar posse da palavra de Deus. Então, querido, a Bíblia diz que Jesus, ele lança a palavra. E quando Jesus lança a palavra, ele tomou posse. A Bíblia fala que ele fala: seja feito de acordo com a tua fé. Você sabia que o teu milagre, ele não vai depender de Deus? O teu milagre vai depender de você mesmo. O teu milagre vai depender da tua fé, irmão. O teu milagre, ele, lá no céu já está determinado. Lá o Senhor já falou: Miguel, Gabriel, deixa essa bênção preparada, porque eu estou só esperando aquele crente ativar a fé dele. Porque quando ele ativar, aí você manda a bênção para ele. Mas enquanto ele não ativar, deixa a bênção retida. É Deus falando: começa a ativar a tua fé, meu irmão. Começa a crer, começa a acreditar no Deus Todo-Poderoso. Então, queridos, a Bíblia diz que foi lançada a palavra, e quando a palavra lançou, ele tomou posse, querido. Por quê? Porque o crente que anda com Deus, que anda com a fé de Jesus Cristo, aonde ele chega, ninguém mata o sonho dele. Eu nunca vi alguém matar o sonho de um crente que anda com fé. Eu nunca vi um crente que tem fé, ele desistir do sonho. Até na Babilônia ele é destaque. Até na Babilônia ele é destaque. Porque Daniel capítulo 3, a Bíblia diz que Nabucodonosor levanta uma estalta e dá um decreto e fala: agora todos que estão na Babilônia vão me adorar, porque se não me adorar, vai ser jogado na fornalha de fogo. Só que no meio da Babilônia tinha 3 homens cheios da fé de Deus. Só que dentro da Babilônia tinha 3 jovens cheios da presença e da graça de Deus. Porque, querido, a fé não é quando está tudo bom. A fé não é quando ali o armário está cheio de comida. A fé não é quando a geladeira está cheia de comida, quando tudo está dando certo, não, querido. A fé é quando você anda e tudo está dando errado. A fé é quando você vai para a casa do Senhor e está faltando ali em casa.
o Senhor Jesus Cristo de Nazaré, irmão. E a Bíblia diz que a trombeta toca, irmão. E a Bíblia diz que quando a trombeta toca, todos se prostram. Mas aqueles homens que carregam a fé, ele não se prostrou. Sabe por quê, irmão? Porque quem carrega a fé de Jesus Cristo, ele não se prostra ao problema. O crente que carrega a fé de Jesus Cristo, ele não se prostra às lutas, ele não se prostra à dor, ele não se prostra à ansiedade. Sabe, tem muitos crentes que já se prostraram na dificuldade, se prostraram para a dor, se prostraram para a rejeição, mas não se prostraram aos pés do Senhor Jesus Cristo. Nós temos que se prostrar nos pés do Senhor Jesus Cristo. Eu me lembro, irmão, que lá em casa, quando eu me casei mais a Fernanda, eu me lembro que quando eu abri a geladeira lá em casa, a geladeira é igual a da Justiça, só tinha água e uma salsicha lá no final. Eu olhei lá para aquela geladeira e falei: Senhor, eu não tenho dinheiro, mas o Senhor vai providenciar. Aí eu olhei para o armário e estava faltando óleo e saí. Quando eu cheguei na casa da irmã, olhou para mim: eu tenho um negócio para te dar. O que é? Toma o óleo e toma a mistura. Só o que estava faltando lá em casa, o óleo e a mistura. Sabe por quê? Porque Deus, ele trabalha nos mínimos detalhes e nós não percebemos como Deus trabalha. Deus, ele está trabalhando na tua vida nos mínimos detalhes e você não está percebendo, irmão. Deus, ele trabalha e muitas das vezes os nossos olhos estão fechados para o agir de Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, queridos, quando a trombeta tocou, aqueles homens não se prostraram. Como eu falei, o crente da fé não se prostra. Aqui tem muita pessoa que já se prostraram aos problemas. Aqui tem pessoa que vem nessa noite que está se prostrando à dificuldade. Aqui tem pessoa nessa noite que está se prostrando à luta. Mas Deus está falando: não se prostra essa luta, não se prostra essa dor, não se prostra essa dificuldade, se prostra aos meus pés. Porque quando tu se prostra aos meus pés, a tua fé vai ser ativada e tu vai começar a vencer. Por quê? Porque é a fé que vence o mundo, é a fé que vence as lutas e as pelejas, irmão. O crente ele sem fé, irmão, ele não vence nada. O crente, ele sem fé, ele não caminha, ele fica paralisado. O crente sem fé, qualquer vento, ele sai da presença de Deus. Eu me lembro uma vez na minha caminhada com Deus, chegou uma pessoa para mim, isso me machucou muito. Só que ainda bem que eu estava com a fé. Chegou uma pessoa para mim, uma pessoa de alto nível, chegou para mim, olhou para mim e falou assim: Iago, eu pensei que tu tinha um som na tua vida, mas tu não tem nada. Tu não tem nada na tua vida. Falou desse jeito. E naquele momento, irmão, eu fiquei um pouco triste, mas eu guardei a minha fé. Mas só que o Deus que nós servimos, ele não deixa o servo dele ser envergonhado. O Deus que nós servimos, ele não deixa nós ser envergonhados. Ele honra, irmão. E ali eu continuei na caminhada com Deus. E ali eu continuei perseverando. Mas até que um dia Deus, ele me honrou na frente de todo mundo. Por quê? Porque eu guardei a minha fé. Eu não parei por causa de pedrada. Eu não parei por causa de julgamentos. É Deus falando: não para por causa de pedrada. Não para por causa de julgamento. Não para porque você errou. Não para porque você pisou na bola com Jesus. Mas continua caminhando com fé. Porque tu com fé, tu vai vencer. Amém? Então, irmão, a palavra de Deus que eu quero trazer nessa noite é a palavra de Deus. Foi lançada a palavra e ele tomou posse.
Então que nessa noite você venha sair daqui com posse dessa palavra de Deus. Que você saia daqui nessa noite crendo que Jesus é poderoso para libertar, para restaurar, para mudar essa situação. Que você saia nessa noite daqui com a palavra